pensar assim, será que a função y igual a ax mais b? Uma função linear. Será que ela funcionaria como solução aqui para esse problema? Professor, eu acho que tá cortando o seu áudio. Como é que Eu não é? sei se é eu não sei se é eu, o pessoal aí pode atestar aí, mas eu acho que seu áudio tá cortando muito. É, professor, tá cortando mesmo. Tá cortando? Tá bem difícil de ouvir. Acho que é porque seu microfone tava um pouco longe, Robson, aí tava dando uma cortadinha. Tá. Melhorou? Sim. Então era por isso. O microfone tava longe. Se começar a cortar de novo, avisa, Derek. Eu acho que a sensibilidade do microfone tá baixa, porque toda vez que sua voz falar mais baixo faz simplesmente não vir voz, entendeu? Aí fica dando flutuação. Ah, Depois você dá uma olhada nisso aí. tá, mas ainda tá dando? Não, eu acho que não. Vamos ver. É. Se continuar dando o mesmo problema, daí você me avisa pra eu ver aqui. Ok. Ah, por enquanto tá boa. Tá boa. É porque tava assim, ó. Aí. Desse jeito daí vai ficar ruim pra... Tá com problema, assim. É desse jeito que tá acontecendo. Okay. É? Tá dando problema de novo? Tá. Então, é porque eu esqueci de trazer o microfone pra minha boca. Desculpa aí. Muito bem. Então vamos lá. Bom, mas se der os cortes de novo aí, me avisa. E daí eu vou ver se é algo mais aqui ou se era só isso. Aparentemente era só isso. Bom, então vamos lá. Recapitulando. Então vamos trabalhar aí com as EDOs de segunda ordem, começar a olhar um pouquinho as EDOs de segunda ordem. E a primeira que a gente vai fazer aqui, o primeiro exemplo. Vamos começar com um exemplo, tá? Então estou somando as derivadas e tirando a função. Segunda ordem porque eu estou agora trabalhando com até a ordem 2 a derivada, tá? Bom, quer dizer, daí tem que aparecer a derivada de ordem 2. A derivada de segunda ordem tem que aparecer na EDO. A de primeira e a função, eventualmente, não precisaria, mas a segunda ordem tem. Bom, vamos fazer tentativas? Vou pegar uma função linear. Bom, se é uma função linear, a derivada dela vai ficar igual a... Quanto vai dar, Derek? Se nem você sabe, imagina eu. Eu sei. Droga. Qual é a derivada de ax mais b em relação a x? A? A. E a derivada segunda? Eu sabia disso? E a derivada segunda? Derivada da derivada? Hã? Aí tá torcendo muito, pera. Ok, então dá zero. Bom. Verdade, eu não lembrava. Calma, professor. Muita informação pra mim. Tá certo. Então vamos lá. Com isso daqui que a gente fez então, se eu for então pegar esses resultados aí, substituir na minha equação diferencial, lembrando que a minha equação diferencial, a regra dela, soma as derivadas e tiro a função. Pronto. Simples assim. Então eu vou somar as derivadas, então eu vou somar 0 com A e vou tirar ax mais b, e isso teria que dar 0. Ok? Bom, vamos ver quanto é que vai dar isso daí. Isso aqui vai dar A, que multiplica 1 menos x mais b. X é um número real. Isso aí está longe de dar uma função nula. Né? Então, isso está longe de ser zero, de dar uma função nula. Tá? Então, função linear não vai resolver o problema para mim. Ah, vamos pensar numa função de grau 2. Ah, professor, será que você vai depois pensar na função de grau 3, depois você vai pensar na função de grau 4. Então vamos pensar num polinômio logo de uma vez, pô. Tá bom, então vamos lá. Então vou pensar num y igual a n x elevado a n mais a n menos 1 x elevado a n menos 1 mais assim por diante, mais a1 x mais a0. Beleza.
Então, a derivada de y vai ser n a n x elevado a n menos 1 mais n menos 1 a n menos 1 x elevado a n menos 2 mais lá, mais. Bom, aqui vai dar o A1, aqui vai dar 0. Então vai ficar o A2, ou 2A2, x mais A1. Beleza. Aí a derivada de ordem 1. A derivada de ordem 2, derivada. Então vai ficar n que multiplica n menos 1 a n x elevado a n menos 2 mais n menos 1 n menos 2 a n menos 1 x elevado a n menos 3 mais lá. Bom, aí aqui vai dar um 2A2. Eu tenho aqui para trás um 3A3x quadrado. Então vai ficar 3 vezes 2A3x mais 2A2. Ok. Agora eu tenho que somar as derivadas e tirar a função. Então, se eu fizer isso, então vai ficar o seguinte. Deixa eu só fechar a porta aqui. Espera aí um pouquinho. Beleza, vamos lá. Então, eu vou somar as derivadas e vou tirar a função. Então, vamos ver como é que vai ficar. Bom, quando eu somar as derivadas aqui, ó, o que eu vou ter? Ó? Eu tenho grau n menos 1 aqui, esse cara aqui. Então, vai ficar n a n x elevado a n menos 1, que é o de maior grau. Aí o n menos 2, ó. Tem aqui o n menos 1 a n mais o n menos 1 a n menos 1. Eu poderia colocar em evidência aqui o n menos 1, mas eu nem vou pôr, tá? Eu vou simplesmente somar aí e ver como é que vai ficar. Bom, isso aqui vai ficar mais... Olha só, deixa eu só fazer uma coisa. Mais, mais... Aí o que vai ficar? Ó, o termo em x. O de maior grau é o n menos 1. O de menor grau é o 2A1. O 2A2 mais o A1. Então, 2A2 mais A1. Pronto. Facilita a vida. Ok. Aí você olha para isso aqui. Meu, se esse negócio aí for de grau 10, grau 20, etc. Meu, isso aqui está longe de chegar a ser função nula. Tá? Bom. Ok. Ô, professor, se você pegar a função nula, se eu pegar a função nula vai dar, né? Mas aí não dá, né? Usar só função, é só função nula. Aí a função nula, né? Bom, então função linear não deu certo, né? Usei aqui, ó, linear, polinomial, que aí a linear tá ali no meio também. Não deu para, tipo assim, tá longe de ser alguma possível solução daquilo ali. Ah, professor, vamos tentar a função trigonométrica? Seno de x, por exemplo? Vamos lá. Y igual a seno de x. Aí a derivada vai ser cosseno de x. E a derivada da derivada dá quanto mesmo? Menos seno de x. Perfeito. Menos seno de x. Ok.
Tudo bem. Aí eu vou somar as derivadas e vou tirar a função. Somando as derivadas, isso vai dar cosseno de x menos seno de x. E aí vou tirar a função que é seno de x. Isso vai ficar cosseno de x. Cosseno de x. Isso está longe de ser função nula, né? Bom, então, trigonométrica dessa mais simples aí, não deu muito certo, né? Sei lá. Então aqui é uma trigonométrica simples, né? Mas deixa de ser. Trigonométrica. Tá. Também não deu muito certo. Mais alguma sugestão? Professor, se tipo assim, tentar transformar ela numa linear, não sei se tá certo. Como você pensa em fazer isso? Por exemplo, y' mais y chama de u, e você tenta trabalhar com ela linearmente, não sei. Então, vamos ver. Y' mais y eu vou chamar de u. Então, seguir a ideia que foi passada aqui. E vamos ver se vai. Eu acho que não vai dar certo, não. Tava pensando aqui. Vamos ver. Já viu já que não vai? É. Aham. Então tá bom. Bom, não vai dar muito certo fazer isso também. Bom, a gente está tentando aqui ver, né? A gente já fez isso também. Já falei para vocês também que a equação diferencial ordinária. A equação diferencial é muito, assim, vai muito da criatividade de quem está trabalhando com ela, né? É claro que sim, para esse tipo de equação aqui existe algum tipo de metodologia para tratar ela? Claro que tem, já foi estudado, né? É o que nós vamos fazer daqui a pouco. Mas, num primeiro contato que vocês estão tendo, o primeiro contato que a pessoa, em 1900 Guaraná com rolha, foi tentar para resolver, passou por tentativas também. Então, nós estamos passando aí pelas tentativas. Tentamos linear, tentamos polinomial, tentamos... Então, é como se fosse família de funções aqui, né? Ó, funções do tipo linear, funções, então, do tipo polinomial. Será que aumentando o grau eu consigo trabalhar com esse grau de tal forma? A gente viu que, na verdade, piora, né? Trigonométrica. Trigonométrica, parece que, não sei, será que se eu fizer uma combinação de coisas trigonométricas, não boto muita fé, né? Tipo assim, e se eu fizesse uma combinação de senos com cossenos? Bom, vamos ver. Então, vamos lá. Y agora vai ser igual a alfa seno de x mais beta cosseno de x. Bom, vamos tentar, vamos ver se isso aí vai levar em algum lugar. Também não boto muita fé, não. Mas vamos lá. Y' igual a alfa cosseno de x menos beta seno de x. E y duas linhas é igual a menos alfa seno de x e menos beta cosseno de x. Ok, vou somar as derivadas e vou tirar a função. Então, somando as derivadas, então isso vai ficar... Ó, tem um alfa aqui comum, vou colocar o alfa em evidência. Alfa que multiplica seno de x menos cosseno de x. E aí a gente tem o beta aí, que eu vou colocar ele em evidência também. Então, menos beta que multiplica seno de x mais cosseno de x. Seno de x mais cosseno de x, ok? E aí eu vou tirar a função, que é alfa seno mais beta cosseno. Então, vou tirar alfa seno de x e vou tirar beta cosseno de x. Isso vai ficar, então, para mim, o seguinte. Aqui eu tenho um alfa e menos o seno, então vai ficar simplesmente, quando eu juntar com isso aqui, ó, menos alfa cosseno de x, né? Porque se eu pôr o alfa aqui junto com esse alfa aqui, vai vir aqui para dentro do parênteses o menos seno de x e vai cancelar. Então, o menos aqui do cosseno. Isso para fora. O beta, aqui é menos beta, aqui é menos beta. Então, eu vou somar um cosseno no menos beta. Então, isso vai ficar menos
beta seno de x e menos 2 beta cosseno de x. Olha, então isso aqui vai ficar cosseno de x, então aqui vai ficar menos alfa mais 2 beta cosseno de x. E menos beta seno de x. Menos beta seno de x. Pô, eu queria que isso aí desse zero. Ó, eu olhando para essa expressão assim, com os anos de estrada, eu olho para isso aqui e não diria nem anos de estrada, eu diria pela minha experiência trilhando textos de matemática, isso aqui está longe de chegar a ser função nula. Ah, mas sob certas condições, as condições vão ter que ser muito severas. Quando as condições são muito severas, que eu tenho que usar, né? Quando eu tenho que lançar a mão de uma hipótese muito severa, muito drástica, pode esquecer. Então aqui, combinação trigonométrica. Também não deu muito... Não fui muito feliz também com essa família aí. E aí? Mais alguma sugestão? O que eu poderia testar ainda mais aqui de função? Vamos, gente. O que mais eu poderia testar? Pelo menos mais alguma coisinha. Tentar usar exponencial. Vamos tentar ver uma exponencial? Eu achei até que vocês iam falar, demoraram para falar, porque exponencial é uma coisa, muita coisa na natureza, se não praticamente tudo, de alguma forma tem uma exponencial lá no meio. Então, função exponencial é uma das coisas assim que tá pipocando sempre aí, uma série de situações. Então é algo que normalmente a gente pensaria em usar. Tá? Então vamos lá, vamos pensar numa exponencial aí. Então, y igual a e elevado a x, limpinho assim. Y' é e elevado a x. E se eu pegar e elevado a x, se eu somar as derivadas e tirar a função, então se eu somar as derivadas e tirar a função, eu vou ter 2e elevado a x menos e elevado a x. Isso é igual a... Bom, coloca e elevado a x em evidência, que multiplica 2 menos 1, isso vai dar e elevado a x. Vai dar o e elevado a x. Que também está longe de ser função nula. Agora eu pergunto para vocês, já testamos muita coisa, vamos lá. Olhando para toda essa parafernália aí. Agora a tentativa é assim, será que eu consigo modificar de alguma forma aí, vendo as contas, né, que eu pus em evidência, vendo como é que a coisa se comportou, será que eu conseguiria modificar alguma coisa no início de cada um desses casos aqui, de tal forma que eu pudesse chegar na função nula aqui no final, né? Estou viajando aqui, não é conjunto vazio, né? Função zero, função nula. Então a minha ideia agora passou a ser o seguinte. Bom, testei um monte de coisa aí, né? Ok. Então cada uma dessas coisas que eu testei, linear, polinomial, trigonométrica, combinação de trigonométrico, exponencial, eventualmente outras coisas aí eu poderia até testar, mas vou dar uma paradinha por aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Já testei 5 tipos de funções aí. Na verdade, 4, porque a combinação trigonométrica e trigonométrica poderia pensar que é a mesma coisa, né? E a polinomial, então, na verdade, 3, porque a polinomial também pega linear. Vamos pensar que eu tenho 5 aí, né? E que aí são coisas mais particulares, a linear e a trigonométrica. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vou começar a pensar agora então no seguinte. Será que eu não consigo, por exemplo, modificar alguma coisa na função y
né? Então aí teria que pensar para todas elas, né? Estou considerando isso, né? Então pensar nessa, pensar no polinômio, pensar na função linear. E se eu modifico alguma coisinha, me facilita chegar na função nula, que é o que eu quero lá para poder satisfazer a EDO. Tá? Bom, então, com esse raciocínio, vamos começar então de trás para frente agora para chegar lá na primeirona que a gente fez, que foi a linear. Então vamos começar aqui de trás para frente com a exponencial. Então eu olho aqui para a exponencial e aí olhando para ela eu começo então a pensar, bom, então aqui vai ser y, daí a derivada e daí a derivada segunda. E como a exponencial a derivada dela é ela própria, eu vou deixar algo aqui em evidência. Interessante. Então, olha só. Se eu fizesse isso aqui com a exponencial, então, que eu estou usando, ó. Ao invés de eu sair de uma exponencial pura, do jeito que está ali, simples assim, eu vou sair de uma exponencial assim. Y igual a lambda que multiplica e elevado a mi vezes x, onde lambda e mi são números. Tá? Aí a derivada primeira vai ficar uma coisa do tipo assim. Bom, o meu lambda, daí a derivada aqui, vai dar a própria função, mas pela regra da cadeia eu tenho que derivar o que está ali em cima, então vai ficar um mi, então mi, e aí que multiplica e elevado a mi vezes x. Ok. Tá. Bom, aí a derivada segunda. A derivada da derivada, então vai ser, aqui é uma constante, então lambda mi, vezes a derivada de e elevado a mi. A derivada de e elevado a mi vai dar o e elevado a mi, mas vai dar um mi multiplicando, então vai vir um mi aqui, mi quadrado, e aí o e elevado a mi. Ok, então fiquei com esse grupo aí de, né, somar as derivadas e tirar a função. Então vamos lá, vamos fazer isso aí. Vou somar as derivadas e vou tirar a função. Então observa que o e elevado a mx, igual o e elevado a x aqui ficou em evidência, agora aqui vai ficar o e elevado a mx. Então, e elevado a mx, que eu vou pôr em evidência. E aí, o que vai ser? Eu vou somar esses caras e vou tirar esse cara. Então, e tem um lambda aqui que está em comum também. Então, eu vou pôr ele aqui para fora, um lambda. Tá? E aí, eu vou somar esses caras e aí menos 1 aqui, então. Então, vai ser mi quadrado mais mi menos 1. Bom, agora eu tenho uma coisa estranha. Né? Porque esse lambda desse mi aí eu coloquei, eu posso mexer nesse lambda nesse mi ao meu bel prazer. Tá? E meu foco aqui é pegar essa expressão aí e fazer com que ela, de alguma forma, dê a função nula. Vamos ver agora, porque agora tem mais coisa aqui. Então, vamos ver se dá pé de eu fazer isso daí, né? Olha, a primeira coisa que então eu vou fazer aqui é admitir que o lambda é diferente de zero e o mi também é diferente de zero. Porque senão eu vou acabar com toda a minha brincadeira aí, toda a minha tentativa de encontrar alguma solução. Então, já de cara eu tenho que fazer isso aí, né? Eu não quero a solução nula. Bom, então tá. Bom, quando o lambda é diferente de zero, se o lambda é diferente de zero, então este cara, como eu estou querendo uma coisa aqui igual a zero, certo? Só não sei se eu vou conseguir, mas agora eu tenho ali um produto. O produto desse cara com este outro carinha aqui. E o produto ser zero significa que um dos dois é zero. Bom, então, só que quando eu olho esse cara aqui, como que é o sinal? Esse cara aqui, então vamos lá, ó. O e elevado a mx é sempre maior que zero. Se esse cara é diferente de zero, então isso aqui nunca se anula. Nunca é anulado. Bom, então para poder dar zero, a chance é só se isso aqui, for zero.
precisa ser nulo. Ora bolas, mas isso daí ser nulo significa que o meu mi quadrado mais mi menos 1 tem que ser igual a zero. Bom, então o meu mi quadrado mais mi menos 1 tem que ser igual a zero. Bom, se esse cara tem que ser igual a zero, então vamos lá. Mi é igual a menos 1, que é o menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é b quadrado, menos 4 vezes a vezes c. 4ac vai dar menos 4, 4 vai dar, o menos vai dar 4, b quadrado vai dar 5. Sobre 2 vezes o a2. 2, beleza. Ok, então eu tenho duas raízes, né, para esse mi quadrado mais mi menos 1. Então uma vai ser, tenho mi1 aqui e mi2 aqui, e vai ser, um vai ser menos 1 mais a raiz quadrada de 5 sobre 2, e o outro vai ser menos 1 menos a raiz quadrada de 5 sobre 2. Olha só, então parece que eu encontrei alguma coisa aqui que funcionou para mim. Né? O que eu encontrei? Algo com a exponencial. E parece que foi uma coisa razoavelmente interessante, né? Olha aí. Vamos replicar isso aqui agora aqui na nossa EDO, então. Vamos ver, vamos trabalhar com ela aqui agora. Vamos começar a fazer a bagaça. Bom, então vamos lá. Vamos tomar. Olha só, tô até pensando aqui uma coisa. Eu começo a pensar, ó. Vamos fazer um negócio até melhor aqui, ó. Porque eu vi ali que deu aqui. Se eu tivesse, por exemplo, já vou além dessa EDO que está aqui, eu vou fazer um pouquinho mais geral. Vamos lá, ó, quer ver? Então, a partir dessa daqui, eita, a partir dessa daqui, eu vou ainda, no meu exemplo, eu vou ainda fazer uma coisa um pouquinho melhor. Como assim? Olha só, eu fiz as continhas aqui com a exponencial e eu percebi que com a exponencial, se eu pegar ela com esse formato aqui, eu vou ter uma equaçãozinha de segundo grau aqui no final. Se eu resolver, eu encontro valores dessas constantes aí, ó, e eu consigo encontrar algo que funcionaria como solução para a minha EDO. Tá certo? Então, a minha EDO, e aparentemente, se eu fizer o seguinte mudança na minha EDO aqui também, ó, para tentar fazer algo um pouquinho melhor, ó. Vou pensar na seguinte EDO, né? Ó, y, duas linhas, mais b, y, mais c, y, igual a zero. Tal que a, b, c são números reais e o a ser diferente de zero, porque senão não tem EDO de segunda ordem. Aí vocês me perguntam, mas para que você está fazendo isso? Porque eu estou fazendo aqui agora, estou fazendo uma coisa assim, um pouquinho melhor do que foi proposto aqui como exemplo, né? Por que é um pouquinho melhor? Porque essa EDO minha que está em azul aqui, a EDO que foi me dada de exemplo, ela é um caso particular dessa que está em azul. É o caso particular para quando o A é igual a 1, o B é igual a 1 e o C é igual a menos 1. Agora, se eu conseguir resolver isso aqui, com aquela ideia da exponencial que eu descobri ali agora há pouco, que parece que dá para resolver isso aqui, então eu já vou resolver isso aqui e outras coisas mais, quando o A, B e C forem constantes, números reais, e o A diferente de zero. Ok? Então eu já vou agilizar um pouco a minha vida aqui, né? E vou pensar nessa EDO. Pensando nessa aqui, eu já estou pensando nessa também. Tá? Quer dizer, essa aqui, ó, como eu comentei, ela é a minha azulzinha lá,
para A igual a 1, para B igual a 1 e para C igual a menos 1. Tá? Então, se eu mudar esses A's, esse A, esse B, esse C aí, eu vou ter outros tipos que se eu conseguir sei lá, um caminho das pedras para resolver isso aqui, aí eu consegui para resolver esses outros tipos também, tá? Então vamos lá, vamos pensar nisso daí. Bom, pensando nisso daí, então a gente, né, supôs assim, no caso lá da outra que estava ali, o outro exemplo, o primeiro exemplo lá, a branquinha, né? Então, y igual a, então vou pensar em lambda e elevado a mi vezes x. Vou pensar naquele caminho que eu estava seguindo lá embaixo. Y' vai ser igual a, então, lambda vezes mi vezes e elevado a mi x. E y duas linhas igual a lambda vezes mi ao quadrado vezes e elevado a mi x. Né? Bom, claro que aqui, então eu estou imaginando assim, lambda é real, mas não pode ser zero. E mi é real. E, tipo assim, pô, se o mi for igual a zero, isso aí vai virar uma constante. Constante eu já vi que não deu muito certo ali para mim. Então, em princípio, eu vou pensar que é também não nulo, tá? Bom, beleza. Então, vou fazer as continhas. Então, vamos lá. Ah, agora não é simplesmente somar e tirar. Isso é um caso particular. Somar as derivadas, A e B é 1, soma as derivadas e tiro a função, C é menos 1. Agora não é isso, agora é isso aqui que eu estou olhando. Tá? Então, vamos lá. Vou pegar isso aqui agora e vou substituir y duas linhas aqui e ver o que sobra aí para mim. Tá? Então, vamos ver aqui. Talvez eu tenha que pôr alguma hipótese adicional, sei lá, vou ver como é que fica. Se eu ver que complica muito, eu volto para o meu exemplo aqui e vou ver se eu consigo resolver ele. Porque ele aqui parece que ficou bem encaminhado, eu consigo resolver. Vamos lá. A, y duas linhas, mais B, y' mais C, y é igual a... Bom, A, que multiplica y duas linhas, o y duas linhas está aqui, lambda, mi quadrado, e elevado a mi x. Beleza. Bom, eu vou pôr embaixo, porque senão vai ficar ruim. Tem coisa escrita do lado, né? Então vamos lá. E... vamos lá. Bom, então deu esse cara aí, ó. Tá? Mais B, que multiplica y'. Y' está aqui, lambda mi. Então, lambda mi. E elevado a mi x. E mais C vezes a função y. Eu peguei como lambda e elevado a mi x. Ok, vamos ver quanto que dá isso daí. Se aparece alguma coisa de equação de segundo grau, igual apareceu lá a hora que eu fiz o exemplo, né? Se aparecer, beleza. Vamos ver o que está em comum aqui, então. Ó, além da exponencial, que eu esperava que ficasse, né? O lambda está em comum. Então, parece que é só isso. Então, vamos lá. O mi. Não, o mi não está em comum. Então, vamos lá. Lambda e elevado a mi vezes x. É o que tinha ficado em evidência quando eu fiz a coisa lá embaixo. Né? Lá para baixo. Daí multiplica o quê? Então, lambda e mx multiplica a mi quadrado. A mi quadrado. Mais lambda e elevado a mx, bmi. Bmi. E mais lambda c. Beleza. Ó, de novo. Então, de novo, eu tenho aqui, que bom, um cara que não se anula. Então, tem acordo. É este cara
que eu vou ter que fazer igual a zero. Ok? Bom, para fazer esse cara igual a zero, então é uma equação, uma equação de segundo grau que eu uso a fórmula do discriminante para encontrar o mi. Que é o mi aí que é incógnito. O A, o B e o C foi dado na EDO para mim. Então, olha só. A mi quadrado mais B mi mais C igual a zero. Bom, como é que vai ser a solução para isso daí? A solução para isso daí vai ser mi igual a menos o B mais ou menos raiz quadrada do B quadrado menos 4AC sobre 2A. Ou seja, eu vou ter dois valores para mi aqui. Eu vou ter eu vou ter então o mi1 e o mi2. Então eu tenho aqui mi1 igual a menos b mais a raiz quadrada do b quadrado b quadrado menos 4ac sobre 2a e vou ter mi2 igual a menos b menos raiz quadrada do b quadrado menos ac. Opa, 4ac. Eita, me bravo. B quadrado menos 4a. B quadrado menos 4ac. Ok. Então, se eu escolher Mi1 desse jeito e Mi2 desse jeito, e o lambda diferente de zero, eu consigo encontrar, então, uma solução. A minha solução, então, ficaria assim. Ó. Então, seria y de x igual a... Poderia usar como solução. Então, lambda multiplica e elevado a... Então, vamos lá. Menos uma fração, menos b mais raiz quadrada de b quadrado menos 4ac sobre 2a, isso aí tudo vezes x. E também poderia usar y de x igual a lambda que multiplica e elevado a uma fração aqui. Então, menos b menos a raiz quadrada de b quadrado menos 4ac sobre 2a. Isso aí vezes x. Então, teria isso daí, tá? Agora a gente tem que olhar para isso aqui e refletir um pouco. Tá? Quem faz reflexão é espelho, né? E raciocinar um pouco sobre isso daí. Tá? Vamos fazer algumas considerações aí agora. A primeira delas é o que, hein? Lembrando que a minha EDO, ela é a y duas linhas mais b y linha mais c igual a cy igual a zero. Tá? Essa é a EDO que eu estou estudando, segunda ordem, igual a zero. E depois que eu fiz as continhas aí junto com vocês, a gente chegou à conclusão de que poderia pegar desse jeito aqui, né? Claro, eu não coloquei aqui ainda, mas vamos pôr, tem que pôr, né?
o lambda também não pode ser zero, né? Então, lambda diferente de zero, né? Lambda, um número real. Então, vou pensar que lambda pertence ao R estrela. Olha só, faz muita diferença, por exemplo, que a exponencial é um negócio positivo. Eu vou pensar aqui nesse momento que esse lambda aí é estritamente positivo, não vai alterar muita coisa para mim se eu deixar ele negativo aí e tal. Vai. Bom, mas poderia deixar ele só diferente de zero também. Tá? Ok. Então, quais são as considerações que a gente pode fazer disso daí que a gente chegou, hein? Gostaria que vocês falassem também. Tipo assim, tá bom, fechou, finalizou mesmo isso aí? Ou será que tem alguma coisinha a mais aí que eu tenho que dar uma olhada? Tá? Eu vou dizer para vocês já de cara, tem. Tem uma parada a mais aqui que a gente vai ter que considerar e tomar cuidado. O que que é? Professor, se a raiz der negativa ali, não dá alguma zica? Dá. A raiz do... E ela pode dar negativa, né? Eu não tenho controle sobre isso. Ela pode dar negativa, tá? Bom, é muito fácil fazer ela ficar negativa, né? É só você brincar ali com o A, com o C e com o B. Por exemplo, você coloca B igual a 1 e o A e o C igual a 1, pronto, deu menos 3. Zicou. Aí como é que você vai fazer? Bom, ou você não fala assim, essa IDO eu não consigo resolver porque eu só consigo resolver se, né, no campo real aí eu só consigo resolver quando a raiz lá for o cara que está dentro da raiz que eu estou tirando a raiz tem que ser positivo. Ou eu vou extrapolar e vou para complexos, ou seja, vamos permitir me pertencer a complexo, tá? Porque aquele cara que está ali é mi. Aquele cara lá onde aparece a raiz e pode eventualmente dar negativo, aquilo ali, dependendo do A, do B e do C, então dependendo da EDO que eu pego, né? Então eu vou ter que permitir que o mi seja complexo. Bom, fundamentalmente o que a gente tem é o seguinte, né? Quando eu chego aqui neste pé de resolver essa equação aqui, ó, essa daqui, tá? Ela tem algumas possibilidades. Então veja só, vamos lá analisar. Então, A mi quadrado mais B mi mais C igual a zero. Então, primeira coisa, ela pode ter duas soluções reais. Então, duas soluções reais. Ela pode ter reais e distintas, né? Ela pode ter duas soluções reais e idênticas, iguais. Então, reais distintas. Opa. Ela pode ter duas, na verdade vai ser uma só, né? Soluções reais iguais. Então, na verdade, é uma solução, tá? Ela pode, quer dizer, é uma solução com multiplicidade 2, né? Ela pode ter uma solução complexa e outra conjugada. Tá? Então são as possibilidades que eu tenho aí, tá? Ok. E para cada uma dessas possibilidades eu tenho
soluções diferentes, então, para minha exponencial. Bom, para minha função y, na verdade. Então, como é que seria isso? Olha, eu vou pedir para vocês depois olharem com um pouco de calma. E isso aqui... Bom, antes de eu prosseguir, vai. Eu acho que talvez é melhor não prosseguir muito mais aqui agora. O que eu vou falar para vocês? Eu vou falar para vocês o seguinte, ó. A minha equação diferencial, ela pode ser vista assim, ó. Um operador L que é aplicado em y. E é A, y duas linhas, mais B, y linha, mais C. Tá? Bom. E esse operador L, e aí eu quero que isso seja zero, né? E o operador L aí, que eu estou chamando de operador, como se fosse uma função, tá? Ele é escrito assim. A D2 mais B D mais C identidade. Tá? Esse operador D a gente chama de operador diferencial. Então quero que vocês deem uma olhada no livro lá de equação diferencial do Boyce de Prima, tá? Que eu passei para vocês. No livro do Kaplan também tem, para vocês entenderem do que é que eu estou falando aqui. Tá? Eu vou só falar. Então é um operador. Pensa nisso como matriz. Ok? Se é matriz, eu posso diagonalizar. Vocês virem álgebra linear. Se eu posso diagonalizar, eu posso encontrar autovalores e autovetores. E eu tenho 3 possibilidades aqui, que são essas possibilidades aqui. Tá? Então, para cada uma dessas possibilidades aí, eu tenho soluções que resolvem lá o meu problema. Tá? Então, aqui vai ser y igual a e elevado a μ1 de x e y2. Professor, o senhor sumiu com lambda. Sim, ele não é tão relevante para o meu problema, para a minha solução. É só uma constante que está sendo multiplicada. Se você quiser pôr ela, não tem problema. Tá? E elevado a μ2 vezes x. Tá? No segundo caso, eu vou ter y1 que é igual a e elevado a μx, porque μ1 e μ2 é igual, então é μ1. E eu vou ter uma outra solução aqui, que é x que multiplica e elevado a μx. E aqui embaixo eu vou ter soluções do espectro complexo, que eu vou pedir para vocês responderem para mim no próximo encontro. Como que eu encontro? Como que eu encontro quando eu estou com o Mi complexo? Quer dizer, então você vai pensar no Mi 1 igual a não, né? Eu estou usando no IDO. Alfa mais beta I. E se Mi1 é alfa mais beta I, então Mi2 vai ser igual a alfa menos beta I, ok? Então, se Mi1 e Mi2 é assim, como é que fica aqui e como é que fica aqui, tá? Muita calma nessa hora, hein? E uma outra coisa que eu vou pedir para vocês também darem uma olhada é essa solução. Como é que eu descobri que é isso aí? Y2 igual a x que multiplica e elevado a mi x, tá? Então essas coisas que estão em vermelho aqui, ó, é para o lar. Para vocês darem uma pesquisada no livro, no Boyce de Prima e no livro do Kaplan, tá? E pode dar uma pesquisada, inclusive, lá naquela página da internet lá do professor Ulisses. Eu acho que lá também deve ter, tá? Porque lá tem bastante coisa lá que ele fez. E certamente ele deve ter feito isso daí porque ele dava bastante aula de EDO. Então, provavelmente ele tem isso daí também feito lá, tá? Bom,
Então, a conversa de hoje era isso, tá? A gente, então, nós começamos a dar uma olhada em equação diferencial de segunda ordem. E aí depois a gente vai ver uns 2 ou 3 métodos para situações específicas em que eles podem ser aplicados para eu encontrar solução, tá? Mas antes disso a gente precisa fechar essa parte toda em vermelho aqui que eu deixei para o lar para vocês darem uma olhada. Beleza? Alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Não tendo perguntas. Fala, João. Aí que você colocou. Não, acho que não tem nenhuma pergunta não. Acho que essa parte aí consegui entender bem até não envolver os números complexos, né? Tá. A hora que envolve o número complexo, aí tem que dar uma analisada um pouquinho melhor. Eu não é que eu vou deixar isso sem falar. Eu vou falar, tá? Mas eu vou falar no próximo encontro e eu gostaria que vocês tentassem dar uma olhada para já adiantar um pouco o expediente, para ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem. Talvez vocês leiam, alguns pode ser que entendam, talvez alguns não entendam porra nenhuma e alguns entendam só um pouco, tá? Do que vai ter lá no livro. Então, por isso que eu estou pedindo para ler, porque daí facilita um pouco mais a compreensão de vocês, tá? Eu acredito que dificilmente alguém não vai entender nada. Vocês vão entender pelo menos alguma coisa, que já ajuda depois na hora que eu for fazer para ter uma compreensão melhor, tá? Bom, então é isso. Ô João, vou pedir um favor para você, o João Gabriel. Amanhã a gente tem lá o nosso encontro. Eu vou atrasar um pouquinho, daí você avisa o pessoal. Mas amanhã eu vou, tá? Beleza, pode deixar. Só vou atrasar um pouquinho. 2 horas, né? É 2 horas, é. Eu vou atrasar um pouquinho porque eu preciso tirar sangue para fazer a porra do exame da Covid. E só que eles vão vir aqui em casa para fazer o exame, para tirar sangue. Então só que eles marcaram as 2 horas. Então vou atrasar um pouquinho, mas depois que despachar o laboratório, daí eu já entro. Então tá bom, galera. Beleza. Valeu, beleza? Muito obrigado. Valeu pela presença. Bom dia, bom trabalho, bom final de semana. Beleza, Valeu, professor? Robson. Bom dia aí Até pra você mais. também. Até mais.